é uma alegria estarmos juntas em Sem Sanidade Não Há Santidade. Eu, Marcela Bastos, com a alegria de estar ao lado, aprendendo aqui com doutora Esli Carvalho. Doutora Esli, saudade, porque toda semana, uma semana, é tempo demais. A gente passa muita saudade, Esli. É verdade, eu já fico com saudade também, nossas papas, conversa, e de compartilhar com os nossos ouvintes também, né, que é muito legal. Você sabe que a turma está acompanhando, está Tá gostando. gostando, estão me escrevendo, estão me contando, estou sabendo. Nossa audiência está crescendo, o pessoal está fazendo fofoquinha e gostosa, que ela contou tanto Aquela de coisa que pouco é em pouco. boa, né? Olha, eu vou contar um negócio Ah, para você, você não olha, conta para deixa eu te contar. ninguém. Bom, Isso. e eu vou contar aqui um segredo, Conte. porque eu nos ouço também, né? Apesar de ser, Ah, né, eu nos ouço. Ah, ah, mas você nos ouve? Ouço. E geralmente, sabe como eu ouço? Quando eu estou hum. correndo. Eu boto o nosso podcast, eu vou correr e vou ouvindo, vou aprendendo ainda mais com a doutora Sli. Então, olha, fica aí. Corre com a gente aqui, faz comida, dirige. Tem muita coisa que dá para fazer Tá. ouvindo aí o podcast Sem Sanidade Não Há Santidade, né? Sem contar o fato de que você deve compartilhar e prestar atenção. Por quê, Marcela? Porque hoje eu vou fazer umas perguntinhas para a doutora Esli aí, no que Hum. virá. Nós vamos falar de casal e oração. E nós Oração vamos e falar de casal. casal. Você sabe que a gente vem conversando sobre o que a gente não deve fazer quando a gente está casado, né? Agora nós Isso. vamos falar sobre uma das coisas mais importantes que a gente deve fazer: Que é orar. orar. E aí Orar juntos. já vou começar a fazer essa pergunta para você. Passa. É importante, de fato, orar, como você destacou, juntos? Porque tem gente que vai dizer assim, mas eu oro. A esposa. Acordo de manhã, eu oro. O marido, antes de dormir eu estou orando. Mas e junto? É importante? Essa que é a questão, né? A gente vai para a igreja, a gente ora na reunião de oração com todo mundo. A gente faz parte do grupo de senhoras, né? E a gente ora com as irmãs, né? Os homens oram entre eles, né? A gente ora com os nossos filhinhos antes de dormir, né? Porque inclusive é um tempo bonito que a gente vai desenvolvendo, né? Abençoar nossas crianças antes de dormir, para Deus abençoar, ter bons sonhos, não sei o que mais. E a igreja nunca ensina a orar juntos como casal. E isso é uma das coisas mais importantes para manter a unidade do casamento. A oração é uma relação de intimidade. Inclusive, muitas vezes eu escuto os pastores dizerem: agora todo mundo vai orar, né? As mulheres com as mulheres e os homens com os homens. Eu acho que é muito certo fazer isso, porque a oração é uma relação de intimidade. E a gente fazer isso com as irmãs da igreja, eu como mulher, eu acho que está muito certo. A gente, né? Ou então, muita gente, né? Diluído. Mas em grupos menores, eu acho que é isso mesmo. Porque tem certas intimidades que a gente não tem que estar desenvolvendo com uma pessoa do sexo oposto para evitar, inclusive, colocar a nossa relação de casamento em risco. Eu protejo muito a relação do casamento. Mas a gente não é ensinado a orar juntos como casal. Alguns casais fazem isso espontaneamente, porque, quem sabe, assim, era da sua família, né? Tinha esse costume. Mas a maioria não faz. Quem sabe faz aquela oração na hora de comer, né? Aquela oração, mas aquela oração, né, que vai realmente juntando o casal, é um exercício que a gente, que, em geral, não é ensinado na igreja. Então, eu acho que a gente tem que começar a falar sobre esse assunto, porque isso é das coisas que mais vai proteger a relação matrimonial, é a oração juntos, como casal. Você falando, eu estou aqui pensando. Você Hum. disse, não são ensinados, né? Porque eu te perguntaria assim, quando não acontece uma oração junto, é sinal de que tem alguma coisa errada? Aí você já disse, errado não. O que não tem falta o quê? É exatamente esse ensinamento? Você começou a dar um start. É por parte da igreja, por parte da família também? Eu acho que é um pouquinho de todas essas coisas. Uma, sim, eu não acho que necessariamente tem uma coisa errada, né? Eu acho que, em primeiro lugar, nós não somos ensinados, né? Eu nunca fui ensinada de que, como casal,
né, a gente deveria orar juntos, apesar de que todo mundo dá por assentado que a gente faz. Em segundo lugar, muitas vezes as pessoas não aprenderam a orar. Tem pessoas que estão aprendendo a orar. Você sabe, Marcela, que eu fiquei muitos anos fora do Brasil. Quando eu voltei, eu fiquei espantada, para a glória de Deus, de ver como a nossa população brasileira foi se convertendo ao Senhor, né? Então, nós temos igrejas e mais igrejas cheias de cristãos de primeira geração. Glória a Deus. Mas também eles vêm para a igreja com todos os costumes, né, culturais, familiares, né, religiosos, inclusive, né, de onde eles vieram. Né? E eu sempre falo assim, ter sido criado em lar evangélico não é vacina, mas é muito bom. Né? Tem muita coisa boa que a gente também aprende, né? Ler a Bíblia, né? Respeitar o Senhor, né? Sabe? Ir para a igreja, com os hinos, as cantorias lindas, que eu gosto muito, mas isso. E outras pessoas, então, que vêm para a igreja, nunca aprenderam como é que é esse negócio de orar. Então, vão para a reunião de oração e acham que todo mundo tem que orar daquele jeito, tem que orar em voz alta. Tem gente que é tímida, tem gente que é constrangida, tem gente que não sabe, que nunca aprendeu, que realmente não sabe por onde começar. Então, eu acho que uma das coisas é que não se ensina a fazer isso. E é meio 880. Ou você ora, né, as tripas e derrama o coração diante de Deus, ou você fica quieto. E eu acho que existem meios termos que a gente pode ir ensinando que podem nos ajudar muito a fazer esse caminho, né, de ir crescendo, né, como casal, né, na oração. Porque eu acho que é fundamental isso, né? É uma coisa que a gente deve incentivar os casais a que, em primeiro lugar, que conversem sobre isso, né? A gente não está orando juntos como casais, como casal, o que está acontecendo, o que falta para a gente, né? Porque às vezes as pessoas nunca pararam para pensar, não tem tempo, porque um corre-corre a vida, você sabe, né, Marcela? Mas assim, não, que seja 5 minutos, que seja um, né? Vai criando uma liga importante, né? Que é um espaço sagrado, né? Do casal. Porque as pessoas oram sozinhas, elas oram, né? Com as irmãs, elas oram, né? Na igreja, né? Oram pelos doentes, fazem visita, o pessoal vai para a cadeia, visitas as pessoas que estão encarceradas. Mas não ora como casal. E eu vou te contar, vou te fazer um desenho assim, bacana que eu vi uma vez, que mostra por que é importante a gente ir fortalecendo a nossa relação matrimonial com a oração, né? Orando juntos, né? Imagina um triângulo, tá? Imagina um triângulo. Então, Deus está na ponta lá de cima do triângulo, né? A esposa está numa outra ponta, né? E o esposo está numa outra ponta. Então, você sabe como é que é triângulo, né? Quando a gente vai subindo, né, o espaço entre um lado e outro vai diminuindo. Então, quando nós estamos longe de Deus, né, como casal, né, o nosso espaço entre nós também está longe. Mas se eu vou me aproximando de Deus, eu e meu esposo, né, minha esposa, nós dois juntos vamos orando, vamos nos aproximando do Senhor, nós nos aproximamos também um do outro, né? Não é bonito? Eu acho tão lindo. Perfeito. É uma ilustração perfeita que faz a gente ficar, de fato, pensando e entrando nesse processo. Então, como eu sempre falo, a oração é uma relação de intimidade. Né? E a relação conjugal é uma relação de intimidade, né? Porque assim, eu faço coisas com meu esposo que eu não faço com mais ninguém, jamais faria com mais alguém, né? E ele comigo. Então, e é muito bonito isso, porque especialmente assim, relacionamentos de longo prazo que a gente vê cada vez menos, né? Eu vou fazer 31 anos de casado em agosto, Marcela. Que isso? E a gente, né, tem passado nesses últimos meses muita aflição de saúde, né? Cirurgias delicadas, coisas assim. E eu acho assim, que bonito que a gente tem essa intimidade dele me contar coisas, de eu poder também perguntar para ele, olha isso, veja aquilo, né? Olha, me aconteceu assim, inclusive com os corpos da gente, né? Que eu jamais iria comentar, né? Com outra pessoa. Mas depois de 30 anos, né? De ver, inclusive assim, a gente era bonitinho quando a gente casou, né?
A gente Agora você continua está bonitinho. linda, espetacular. A gente era jovinho, vamos dizer assim, né? Mas hoje a gente continua bonitinho, mas é de uma forma diferente, né? Eu olho para o corpo dele e penso assim, ó, essa cicatriz aqui foi daquela vez que ele operou disso. Essa cicatriz aqui foi quando ele quebrou a clavícula, que eu comecei a achar que eu não ia conseguir casar com ele, porque tinha tanto acidente com ele, que eu pensei, meu Deus, ele vai morrer, então eu não consegui casar com ele. Né? Isso daqui foi daqui. Aí agora eu sempre conheci ele grisalho, você sabe que eu casei com um viúvo, né? Uhum. Eu nunca vi ele que não tivesse grisalho. Hoje ele tá branco, né? E eu olho para aquilo assim, como ele é lindo. Que Né? Por legal. quê? Por causa da intimidade. Né? Uhum. Por causa da intimidade. E às vezes a gente, né, enfrenta essas coisas assim, e eu vejo ele sofrendo com outras coisas, assim, ai, esse marido, vamos orar, e oramos juntos, olha, eu acho que assim, os períodos de casamento mais felizes, mais ajustados da nossa relação, foram esses períodos em que nós temos, né, um tempo de oração mais próximos. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa orar juntos, e eu vou dar muitas razões, eu não sei se vai dar para fazer tudo isso hoje, não, mas, assim, eu vou dar várias razões pelas quais nós devemos orar juntos, e a primeira, assim, é porque cria intimidade com Deus, mas cria intimidade um com o outro, né? Você sabe que sou psicóloga, né, que eu trabalho com Uhum. psicoterapia. A psicoterapia é uma relação de intimidade, né? Por que a gente fala com as pessoas, olha, cuidado, né? Porque é muito fácil cair em pecado sexual com o paciente, com não sei como. O pessoal fala, isso nunca vai acontecer comigo. Gente, quem está em pé, que cuide que não Para que caia. não cai. Porque é impossível a gente passar anos e anos e anos e anos e anos contando as coisas, né? E achar que nunca vai Não vai passar. gerar um vínculo, né? Exato. Né? Então, assim, por que tem certas coisas que a gente vai colocando na relação profissional para proteger? Porque é uma relação. Ninguém sabe. Um dia eu vi para um paciente perguntando, como assim uma relação de intimidade? Quem sabe mais da sua vida do que eu? Ninguém. É verdade, né? Só que assim, está enquadrado dentro de uma relação profissional, com certos limites, né? Com certas proteções para ele e para mim. O casamento também, né? Ele tem outros limites, outras proteções que precisa ter. E a proteção maior é, eu acho, a oração. É a oração juntos, onde a gente pode realmente ir desenvolvendo esse vínculo de intimidade um com o outro, intimidade com Deus. Então, eu acho que essa é a principal e primeira razão pela qual a gente deve orar juntos. Também acho que é importante a gente orar juntos porque muda as coisas. Né? Às vezes as pessoas dizem, eu oro, não acontece nada, parece que eu estou falando com o vento. Mas a gente não tem noção do que está acontecendo no mundo espiritual. A gente não tem noção. E às vezes, assim, parece um pouco roleta russa, e eu não quero ser ofensiva nem desmerecedora da oração, porque eu acho que a oração é muito importante, né? Mas, assim, tem oração que parece que são respondidas na hora, e outras assim, será que são Demora um 5 tempão. anos, são 10 anos, são 20 anos orando pela mesma coisa, né? Mas nós sabemos que Deus tem o seu tempo certo para as coisas, né? Eu me lembro de um casal que o filho dele se desviou, casal de pastores se desviou quando ele era adolescente, e eles resolveram que eles iriam jejuar até esse rapaz voltar para o Senhor. Eles, todas as noites, deixaram de jantar, todas as noites, e gastaram este tempo em oração, juntos os Legal. dois, por este filho que levou quase 10 anos. Mas quando Imagina ele se eles voltou, tivessem desistido, né? né? Mas quando ele voltou com tudo, não só voltou para o Senhor, acabou se tornando Glória um a pastor de Deus. muita projeção, de muito conhecimento e que levou muitas pessoas, né, aos pés de Jesus. Então, a gente às vezes tem que perseverar, né? Você sabe como é que a gente aprende perseverança? Como? Perseverando. É não parando, né? Né? Seguindo, Sabe? indo, é É um verdade. dia
atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. É assim, é perseverar. Só tem esse jeito de aprender a perseverar, não tem E nem outro. sempre vai ter muita vontade de perseverar, não, né, Sli? Porque às vezes acho que as Ai, pessoas pensam que é meio místico, assim, né? Ah, é, acordei, vou perseverar mais um dia. Não, tem dia que você não está afim de é, perseverar. é. Acontece, né? Você tem vontade de ir na academia todos os dias? Hum, hum. Eu tenho vontade de fazer minha natação todos os dias? Não. Agora, o que eu resolvi? Que não interessa o que eu tenho vontade. Eu botei na minha agenda. Eu vou fazer. Entendeu? Então, assim, eu tenho que estar doente para não entrar numa piscina. Né? É uma coisa grave, importante mesmo, para não romper, né, o meu hábito. Porque, assim, leva mais de 30 dias, 21 a 30 dias, pelo menos, para formar um hábito. E leva 2 para romper. Espera um minutinho. 2 dias para romper o hábito? Para Que perder o hábito. 21 dias para formar o hábito eu já sabia. Agora, eu não sabia que levava só 2 dias para romper o hábito. Inclusive, A assim, contracorrente é forte, né? é forte, né? Inclusive, assim, eu me lembro de conversar com uma médica que ela dizia assim, olha, o problema muitas vezes com as pessoas, da forma delas comerem, todo mundo pode comer 1 ou 2 vezes por semana, comer o que lhe dá na gana, sem vontade. O problema é que não conseguem ficar 1 ou 2 vezes. Come uma vez e aí, já, e vai. Tô por 1, tô por 1000. E aí continua comendo errado. Mas se comer assim, pizza, sorvete, o que quiser, 1 vez por semana, não é isso que vai se estragar, mas tem que perseverar na forma saudável de comer. Então, nós também temos que aprender a perseverar na forma saudável de nos alimentarmos com Deus, em Deus e na nossa relação conjugal. A oração é essa comidinha espiritual que a gente precisa para proteger, amparar e, assim, cuidar da nossa relação de casamento. Gostou disso? Olha, eu estou aqui impressionada. E eu sei que quem está nos acompanhando no podcast também está com muitas coisas pensando. E eu sei que Esli ainda vai nos dizer, né, doutora Esli, ainda mais razões pelas Bom, quais devemos orar juntos como casais. bom. Mas na próxima. Hoje ela já disse, porque gera intimidade, porque funciona. Já jogou aqui um negócio para a gente pensar o seguinte: 21 dias para criar um hábito, 2 dias para desfazer o hábito. Confesso para Uhum. você que eu já estou nervosa aqui com os 2 dias, porque eu já estou entendendo porque eu já perdi o hábito de algumas coisas. Então, assim, a gente tem que pensar. O podcast Sem Sanidade Não Há Santidade é para te fazer pensar mesmo. E É. te levar a orar diante de Deus e se desnudando diante do Senhor. Então, próximo podcast tem mais porquês, né, doutora Edli? Tem mais por quê? Porque a gente precisa aprender essas coisas, né? Para a gente poder perseverar no Senhor e nos nossos casamentos. Então, ó, persevera, para não, segue. Até a próxima semana. Até a próxima!